Novelinha, um espaço onde cabem todos os temas que atravessam uma vida. Afinal, ela é feita de vários capítulos. Mas então, eu conto ou você conta? Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Novelinha. Como o próprio nome já diz, aqui vocês acompanham uma única história dividida em capítulos e narrada em primeira pessoa, com as palavras de quem viveu tudo aquilo. Diferente dos nossos relatos tradicionais, que começam e terminam no mesmo episódio, aqui na novelinha a gente mergulha mais fundo nos detalhes e acompanha cada acontecimento aos poucos. As novelinhas podem ter de 3 a 5 capítulos, e a partir de hoje vocês vão acompanhar uma história que tem 3 partes, tá? E assim como numa novela, os episódios saem em dias consecutivos. Vocês não precisam esperar mais do que um dia para descobrir o que acontece depois. Se você chegou agora no podcast, além das novelinhas, você também encontra aqui centenas de histórias completas. Antes da gente começar, eu tô deixando aqui um alerta de conteúdo sensível. As novelinhas costumam abordar temas mais delicados e muitos detalhes, trazendo descrições um pouco mais intensas. Então, se você tiver com criança por perto, coloca um fone de ouvido, tá? Ou escolhe um momento mais tranquilo para você escutar. Agora que todo mundo entendeu como é que funciona, vamos lá? Capítulo 1. Oi, Mari. Pode me chamar de Miguel. Essa história aconteceu há alguns anos e até hoje eu não sei explicar se foi um teste de Deus, do destino ou apenas da vida. Eu só sei que por muito tempo eu achei que tinha sido o único culpado pelo desfecho dessa história. Para vocês entenderem, eu preciso contextualizar. Eu cresci em uma cidade pequena do interior. Meu pai e eu éramos muito próximos. Infelizmente, meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos, quase 10 anos. A perda do meu pai devastou tanto a minha mãe e a mim, porque a gente perdeu ele de uma forma bem trágica, num acidente de carro. Foi um choque como tudo aconteceu. Eu só lembro que eu estava em casa um dia e minha mãe chegou chorando, chorando. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Minha casa começou a encher de gente, de parente, de vizinho. E foi aí que caiu a minha ficha, que alguma coisa muito errada tinha acontecido com meu pai. Demorou mais ou menos uns 2 anos e um pouco de maturidade para eu entender que quando minha mãe disse que meu pai foi morar no céu, significaria que eu nunca mais veria ele nessa vida. Ficamos todos devastados. Eu, Miguel, praticamente cresci dentro da paróquia e da Igreja Católica. Eu ia à missa todo domingo, participava da catequese, fazia parte da banda da igreja. Eu ajudava em tudo. E ao mesmo tempo, a minha mãe, depois da morte do meu pai, acabou encontrando forças para continuar a vida dela, para conseguir seguir, para conseguir viver. E ela encontrou essa força na fé dela, na fé e na comunidade, no envolvimento com a igreja e com as pessoas que ali frequentavam. E para ser sincero, eu também. Eu também me agarrei na fé, na igreja e na comunidade que era muito próxima a gente. O padre da minha cidade e da igreja que eu frequentava acabou se tornando uma figura paterna para mim quando eu perdi o meu pai. E conforme o tempo passava, eu me sentia cada vez mais acolhido pelas pessoas da minha igreja. Nesse ponto da história, eu já era envolvido também com um grupo de jovens e eu conhecia todo mundo. O tempo foi passando. Agora, eu tinha terminado o ensino médio. Quando eu completei 18 anos, resolvi chamar minha mãe para uma conversa séria, onde eu disse a ela: Mãe, eu venho pensando em entrar para o seminário. Eu quero talvez me dedicar e estudar para ser padre. de fato, não era só a comunidade da igreja que fazia eu me sentir bem. Acima de tudo, era a minha conexão com Deus. Eu sempre fui católico, religioso e temente ao cara lá de cima, assim como meu pai também era. E ele sempre foi a minha maior referência de tudo. Aos 18 anos, eu dedicava a maior parte do meu tempo para
para a igreja, os eventos, os estudos religiosos e também para a música, que era algo que eu adorava fazer. Eu amo tocar violão e também cantar. Não, gente, eu não sou um bom cantor, mas quem não gosta de cantar no chuveiro, né? A reação da minha mãe, quando eu contei para ela do meu desejo de ser padre, foi boa. Minha mãe, vixe, beata que só. Ela me apoiou. Ficou muito feliz quando eu disse a ela meus planos. Mas ela me avisou também. Miguel, reflita bem sobre a sua decisão. Ser padre não é como escolher qualquer outra profissão. Você não vai para o trabalho, faz as suas coisas lá e depois volta para casa. Ser padre é vocação e vai exigir tudo de você. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas e renunciar também a várias outras. E entre essas coisas, eu não poderia me relacionar amorosamente. Como vocês já sabem, a Igreja Católica não permite isso. E isso não era algo que me preocupava, sabe? Eu sentia o chamado divino e eu sabia que Deus estava me chamando para aquele ser o meu caminho. Até esse ponto, eu nunca tinha namorado e a minha única experiência com uma garota foi um único beijinho que eu dei nos lábios de uma menina que também era da igreja e frequentava o grupo de jovens. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos, mas eu não me importava com isso e não me despertou desejo algum. Então, quando eu conversei com a minha mãe sobre a minha decisão, e ela disse para eu refletir sobre as minhas renúncias, sobre as coisas que eu não poderia fazer, eu fiz isso. Eu refleti por alguns bons meses e eu decidi. Decidi que eu iria ser padre e eu entraria para o seminário. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu teria que morar no seminário, estudar filosofia e teologia por vários anos e teria que seguir a hierarquia que tem na igreja. Mas falamos disso um pouco mais para frente. Quando eu completei 19 anos, eu fui estudar e morar no seminário. Era tudo muito diferente do que eu imaginava. Não era ruim, era diferente. A minha rotina era mais ou menos assim. Acordávamos todos antes das 6 da manhã para rezar as laudes, que é a oração, a liturgia da manhã. Depois disso, café da manhã no silêncio. Depois, estudávamos filosofia durante o dia inteiro. Após o almoço, tarefas de casa, também tínhamos missas diárias e encerrávamos a noite com uma outra oração comunitária. Eu me acostumei bem rápido com essa rotina. Eu sentia a falta de casa, sentia a falta da minha mãe, éramos muito ligados, mas eu conseguia ver ela de 1, 2 vezes por semana e eu morava num seminário que era perto da minha casa. Acho que isso também ajudou a minha experiência a não ser tão solitária, porque durante muitas vezes, dentro do próprio seminário, eu me sentia sozinho. Porém, eu me agarrava com a minha fé em Deus, e isso era suficiente para mim. Talvez alguns aí tenham curiosidade de saber como que é um quarto de seminarista. Eu tinha um quarto bem pequeno e modesto. Nele tinha uma cama de solteiro, uma escrivaninha que dava para ler, estudar, colocar alguns pertences ali em cima, e eu tinha também um crucifixo na parede, um móvel para guardar minhas roupas e pertences também, que não eram muitos, né? A gente levava uma vida simples e bem modesta dentro do seminário. A rotina era rígida. Aos poucos, aquele lugar, que era um pouco estranho e diferente, foi virando a minha casa e eu fui me encontrando cada vez mais. Fiz amizades ao longo do tempo e dentro do seminário tem rapazes que estão quase se formando e outros que estão apenas começando, como era meu caso. E todo mundo convive no mesmo espaço, dentro do seminário. Com quase um ano que eu já estava lá no seminário, morando lá dentro, eu me aproximei mais do grupo de seminaristas, que tinha uma panelinha ali, digamos assim. E entre eles tinha um rapaz chamado Gabriel. O Gabriel estava terminando o segundo ano dele de estudos como seminarista. Ou seja, ele estava um ano
na minha frente, um ano à minha frente na minha formação. O Gabriel, ele sempre foi um rapaz muito inteligente, educado e disposto a ajudar. No começo, ele era um dos veteranos que ajudavam a entrosar, a integrar os novatos, a mostrar como é que funcionava a dinâmica ali dentro do dia a dia. Mas com o tempo, a nossa amizade cresceu naturalmente. Eu e Gabriel estudávamos juntos na biblioteca. E aos sábados, a gente gostava de tocar violão, falar sobre música. Eu sempre amei violão, como eu disse para vocês. E Gabriel, além de tocar violão, sabia tocar teclado. Quase todos os sábados a gente reservava para isso. Além também de algumas missões que a gente ia em comunidades mais afastadas, missões da igreja. Gabriel foi um dos meus primeiros amigos, porque eu tinha amigos da igreja, mas eu nunca tinha criado uma conexão tão grande com uma pessoa, e eu considerava ele como se fosse o meu melhor amigo. Conforme os anos foram passando, a nossa amizade também foi crescendo. A gente dividia muito sobre a nossa fé em Deus. Falávamos também quais seriam os nossos desejos e os nossos planos para o futuro como padre. Eu também falava bastante coisa sobre a minha mãe para o Gabriel, que ela era uma figura muito presente na minha vida. E eu contei sobre a morte trágica do meu pai, que até esse ponto ainda era algo que me assombrava um pouco. A verdade é que o Gabriel sabia tudo sobre mim. E conforme o tempo passava, eu percebia que o Gabriel não dividia tanto assim a vida pessoal dele comigo. E eu sempre respeitei. A gente é mais reservado mesmo dentro do seminário. Só que eu esperava que, com o passar dos anos e com essa conexão de amigos, ele se abrisse mais para mim. Porém, isso não aconteceu. E eu não tentava forçar nada. Eu deixava claro que eu estava ali e que eu era um espaço seguro para quando ele estivesse pronto para contar sobre a vida dele pessoal também. Mais um tempo se passou. E agora eu estava terminando filosofia, Gabriel começando teologia. Quando eu percebi, o Gabriel já estava recebendo os ministérios de leitor e acólito. E agora, tudo chegava ali na reta final. E quando chega nessa etapa, é natural a gente começar a planejar para onde vamos e qual é a melhor maneira da gente cumprir a nossa vocação. O Gabriel começou a me contar que ele queria mudar para uma outra cidade quando ele se formasse como padre. Eu fiquei muito feliz, porque agora faltavam menos de 2 anos para o Gabriel ser ordenado padre. E eu sentia tanto orgulho e admiração por ele. Na verdade, gente, eu acho que eu sentia muito mais do que orgulho, sabe? Só que eu levei anos para perceber isso. No momento em que a realidade de tudo foi batendo, alguns sentimentos foram despertando dentro de mim. Conforme o tempo do Gabriel ir embora se aproximava, algumas coisas foram mudando também, porém dentro de mim. Antes de entrar para o seminário, eu nunca, gente, olhei para nenhum outro homem, nem para mulher. Eu sempre achei que ser padre era a minha vocação. Eu nunca me apaixonei por ninguém. Deve ser por isso que eu demorei tanto tempo para entender o que é que estava acontecendo comigo naquela época. Deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem com mais detalhes do que eu estou falando. Como eu contei aqui, tudo começou de forma bem sutil, como uma amizade que foi se fortalecendo e crescendo ao longo dos anos entre eu e Gabriel. Mas eu fui percebendo que todo dia de manhã, depois da oração, eu entrava no refeitório para tomar café da manhã e a primeira pessoa que eu procurava era ele. Mas eu achava isso normal, porque éramos muito amigos. Até que um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num jardim bem verdinho, a grama assim fofinha, sabe? Dava até para deitar porque parecia um colchão. E nesse jardim tinha uma árvore grande, cheia de espelhos pendurados. Espelhos que iam pendurados assim nos galhos, com umas cordinhas que deixavam eles pendurados e ficava uma coisa tão linda e lúdica. Eu fui chegando perto dessa árvore
com meu pé descalço pisando naquela grama fofa. E quando eu fui cada vez mais me aproximando da árvore, eu vi, no reflexo desses espelhos, eu mesmo, em pé. Só que não era meu rosto, era um rosto bem velhinho. Eu estava com o cabelo grisalho, mais baixinho e segurava as mãos de um outro homem. Quando eu olhei para o espelho de novo, eu vi que eu segurava a mão do Gabriel. Eu demorei para reconhecer que era ele na hora do sonho. Ele também estava velhinho igual eu. Mas na hora que eu me dei conta, eu tomei um susto e acordei. Foi um sonho muito bom, na verdade, e mexeu com algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Algo que parecia que estava dormindo. Quando eu acordei desse sonho, eu estava suando na cama. E isso me despertou uma coisa que hoje, olhando para trás, eu posso sim dizer que foi desejo. Desejo e dúvida. Como eu sempre fui um cara religioso, eu nunca me liguei muito com essas coisas de sonhos. Mas esse sonho foi algo que eu tive algumas vezes enquanto eu morava no seminário. Claro, eu não comentava isso com ninguém, muito menos com Gabriel. Mas após o primeiro sonho, começou a vir outros e outros e outros, e eu comecei a ver o Gabriel com outros olhos. Eu quero frisar aqui que hoje, falando isso, eu tenho essa percepção. Mas na época, eu apenas sentia que tinha algo diferente comigo e algo fora do lugar. Além da sensação de desejo, de alguma coisa dormindo que estava despertando. Mas eu não conseguia identificar o que era. Eu era muito jovem. Mas aí um dia, eu percebi uma coisa muito estranha. Quando outro seminarista passava muito tempo conversando com Gabriel, eu ficava irritado. E aquilo me assustou. Passei meses rezando e me punindo para aquele sentimento ir embora. Eu me culpava noite e dia, eu ajoelhava, eu me machuquei até, pedia perdão e compreensão a Deus para entender o que era aquilo. Cheguei até a me isolar mais, a aumentar os meus momentos de silêncio e até mesmo cancelar alguns sábados de música de manhã com Gabriel. Tava ficando um turbilhão muito grande estar do lado dele, sem conseguir falar alguma coisa do que eu estava sentindo. Mas eu nem sabia o que era que eu estava sentindo. E como eu perdi meu pai muito cedo, a minha mãe ela nunca falou comigo sobre sexo, sobre amor ou sobre relacionamento. A minha única figura paterna era o próprio padre da nossa igreja. Por conta disso, eu coloquei tudo na conta da minha juventude e cheguei à conclusão que era apenas uma fase normal que todos os jovens da minha idade deviam passar. Eu tentava afastar os meus pensamentos no Gabriel, mas quanto mais eu tentava esquecer, mais ele ocupava a minha cabeça. Cheguei a me autocastigar, ficava em jejum por horas, deixei de fazer coisas que eu gostava como forma de punição a mim mesmo. Enquanto isso, quando eu via o Gabriel, ele parecia exatamente igual, gentil, calmo, paciente, respeitoso. Comecei a achar que eu estava ficando meio louco. E agora, o Gabriel já estava quase sendo ordenado diácono, que é um passo antes de você virar padre. Quando isso aconteceu, eu comecei a reparar em alguns pequenos detalhes. Por exemplo, às vezes eu levantava os olhos ali para dar uma olhadinha no Gabriel durante a missa e eu percebia que ele já estava olhando para mim. E sabe quando você olha para a pessoa e ela vê que você está olhando e os olhares se encontram, mas vocês dois desviam imediatamente? Pois bem, em outras ocasiões, eu acordava mais cedo e encontrava o Gabriel sozinho na capela, rezando de cabeça baixa por horas. Alguma coisa nele também parecia estar mudando. Eu só não entendi o quê. Mais meses passaram e eu percebi que eu estava vivendo uma loucura e uma completa mentira. Eu me sentia uma farsa. Como é que eu poderia seguir pelo caminho divino se eu não pudesse controlar meus pensamentos carnais? Ainda por cima, se o Gabriel fosse ordenado padre, talvez eu nunca mais tivesse coragem de dizer para ele o que eu sentia. Eu considerei
muito, antes de tomar a atitude que eu tomei a seguir. Mas eu acho que eu não seria fiel a mim mesmo e talvez até teria me punido mais se eu não tivesse falado a verdade. Num dia, numa tarde qualquer, depois de uma das aulas, eu encontrei o Gabriel sozinho na biblioteca, que era um lugar que a gente passava bastante tempo também. As minhas mãos, elas tremiam assim que eu não conseguia nem me mexer quase. Eu fazia força para lembrar de como que era andar e colocar uma perna na frente da outra. Comecei aos poucos, contando a ele o sonho da árvore e o sonho que tantas vezes eu tive. E eu avisei que o que eu falaria a seguir poderia destruir a minha vida, a minha carreira, caso eu escolhesse seguir nela. Mas eu precisava falar, ou senão eu iria explodir. Nesse dia, gente, eu contei tudo ao Gabriel. Tudo que na época eu conseguia elaborar, que hoje em dia eu já consigo elaborar melhor. Mas eu contei a ele sobre meus sentimentos confusos, sobre os sonhos, sobre os ciúmes, sobre a falta que eu sentia dele nos momentos em que a gente não estava junto, mas que apenas recentemente eu tinha caído na real, que eu não queria que ele tomasse nenhuma atitude, mas eu queria contar para ele. E quando eu percebi que estava chegando a hora dele se tornar padre de fato, em pouco tempo a realidade foi batendo mais forte. Eu não pedi nada para o Gabriel. Eu não queria uma resposta e muito menos esperava ser correspondido. Gabriel nunca me deu um motivo, nada para eu pensar que ele poderia sequer pensar em mim de outra forma. Eu tinha noção disso. Mas eu era um jovem que nunca tinha sentido aquilo por ninguém. Deixei claro a minha confusão e que eu não queria destruir a vocação dele, mas que precisava também ser sincero, antes que fosse tarde demais. Quando eu terminei de falar tudo, Gabriel olhou para mim com os olhos arregalados e ele não disse absolutamente nada. Gabriel ficou me olhando com os olhos um pouco, pareciam até cheios de lágrimas, mas uma expressão indecifrável. O Gabriel apenas respirou fundo e disse: Miguel, você não faz ideia do que você acabou de fazer. Depois de dizer isso, ele levantou da cadeira, sem falar mais nada. Meu coração pulava da boca. E ele foi embora. Ele saiu da biblioteca sem olhar para trás, sem falar mais nada. Eu quase desmaiei. Nos dias seguintes, ele não estava me tratando mais da mesma forma. Parecia que ele estava me evitando. Sentava longe, não ficava mais perto comigo na hora dos estudos, saía da biblioteca quando eu entrava, mal olhava na minha cara, nem na minha direção. E eu tinha absoluta certeza de que eu havia destruído uma linda amizade de quase 6 anos. O que eu não sabia é que essa história tinha começado muito antes de eu perceber que eu estava apaixonado pelo Gabriel. Ufa! Esse foi o primeiro capítulo da história de hoje. E, gente, agora eu aqui, né? Mari, voltei. Cara, que história! Eu tô com essa história já faz uns bons meses na minha caixa, mas para virar uma novelinha, eu tive que conversar bastante com o Miguel. E, gente, sério, tem tanta coisa para rolar ainda, mas já deu para ver, né, que é uma história bem transformadora, uma história bem inusitada também. Tô muito curiosa para saber o que vocês estão achando e também quais são as teorias para os próximos capítulos. Como vocês sabem, na novelinha, eu sempre tento dar um pequeno spoiler do próximo episódio para vocês voltarem aqui. E o que eu posso dizer é que no próximo episódio vocês vão escutar a história do lado do Gabriel, tá bom? E aí, no terceiro, quem sabe o que vai ter? Ninguém sabe ainda, vamos ver. Então voltem aqui amanhã para escutar o segundo capítulo dessa história. É uma história muito bonita, com diversas camadas. Eu fiquei um pouco receosa, gente, para contar essa história. Sei que tem muita gente religiosa que escuta, então
tomem muito cuidado, tá, com os comentários que vocês vão fazer aqui embaixo, por favor. A gente está falando de algo que aconteceu anos e anos e anos atrás. E o que eu acho interessante desse relato é que mostra, né, o que que acontece por trás, o que que faz alguém decidir que vai virar padre. É uma vocação? É algum outro motivo externo? No caso do Miguel, não, né? No caso do Miguel, ele sempre achou que foi a vocação, que ele estava honrando o pai dele. Ele também entrou para a igreja como uma forma de honrar o pai e a mãe dele. E ele nunca teve tempo nem vontade de explorar nada amorosamente, sexualmente, não foi um jovem ligado nisso, mas depois, no seminário, começou a vir toda, né, aquele negócio, aquele quando a gente é jovem, né, gente, muitos hormônios, muitas coisas, enfim. E aí ele foi descobrindo que talvez a grande amizade que ele sentia pelo amigo Gabriel poderia ser algo a mais que isso. Agora, se o Gabriel vai ou não corresponder, o que não parece aqui pelo final da história, só vindo aqui amanhã na parte 2 para vocês entenderem como que tudo isso vai se encaixar no final, porque de verdade é uma história muito emocionante. Então, eu espero vocês amanhã para o capítulo 2. Vão comentando aqui ou lá no nosso grupo do Telegram o que vocês estão achando, quais são as teorias para os próximos capítulos, porque eu quero saber, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já! Algumas histórias pedem mais de um capítulo. A sua pode ser a próxima. Toda novela é baseada na vida real. Envie sua história pra gente no e-mail escreveseuconto@gmail.com.